Se a mente vazia é a oficina do diabo, a mente cheia é a oficina da arte. Você está ouvindo Taças em Manuscritos, por Tami Maria e Marie Esterri. O transtorno, eu acho que ele faz parte da nossa alma criativa, criadora, sinceramente. Por quê? Eu acho que eu falei isso numa aula que eu dei para vocês, que era falando sobre como é natural a gente ter o caos criativo com base da criação. Hoje está muito num caos, e aí você acha na criatividade uma forma de expressar esse caos, ou você está muito depressivo, muito, né, melancólico, amargo com a vida, e você também é muito poético, porque a poesia, ela tem um quê de melancolia. Ou você tem uma musa inspiradora, né, tem essa inspiração em algo, em alguém, em alguma coisa, que ela faz você estar muito apaixonado e com uma visão muito romântica da vida. Mas também tem a criatividade que vem a criatividade de protesto, vamos dizer assim, tem, né? Que é aquela que quer lutar contra alguma coisa. Mas essa é uma criatividade que eu admiro muito. Mas também é uma musa. Sim. Também é uma musa. Sim. Tipo, você... Só não é pelo lado romântico. Não. Mas é pelo lado... É a inspiração, a motivação que aquilo traz. Mas a grande questão é: o que nos torna a gente, se não o nosso caos? E aí, o quanto que a gente pode podar desse caus? E aí, por exemplo... Minha mente explodindo, mas você faz isso. Não, e eu tava pensando isso hoje, porque eu pensei muito antes de tomar o meu remédio, atenta. Porque ele não me tira, diferente desses outros remédios muito fortes, ele não me tira quem eu sou. Mas, ao mesmo tempo, ele me dá firmeza e certezas. Né? Ele me ajuda a ter uma orientação, digamos assim. Por exemplo, meu raciocínio ele é arborizado. Eu consigo traçar uma linha reta com ele. E eu gosto muito disso, mas eu fico pensando, será que ele não pode a minha intuição, por exemplo? Eu acho que não. Mas aí eu criei um sistema que eu tomo ele de segunda a sexta. Eu não tomo ele de final de semana. Porque eu preciso... E eu falei isso com o meu psiquiatra, né? Eu preciso... Eu ia perguntar isso, se foi... Não. Vamos ser responsáveis. Não, foi indicado pelo psiquiatra, exato. O psiquiatra está acompanhando. Tá tudo tranquilo. Porque exatamente isso, assim. E aí, como essa é uma medicação mais leve... Gente, a gente tá falando aqui, mas, por favor, tá? Consultem psiquiatra. Sim, tá? Por favor. Até porque... tinha que entender, se eu não tinha alguma outra coisa além do que eu já tinha diagnóstico, né? Então, assim, essas coisas são muito importantes. E aí, eu entendi, como eu fico no final de semana sem, eu consigo entender um pouquinho mais a diferença onde está eu puramente e onde está eu com a medicação. E aí, com essa medicação, eu entendi que ainda assim permanece eu. A diferença é a Marie que começa alguma coisa e não termina, e a Marie que termina algo. Entende? Uhum. Então, por exemplo, eu levanto, eu vou pro computador, aí eu vejo que tem uma coisa pra fazer, eu vejo que tem um texto para escrever, eu vejo que eu tenho que, sei lá, marcar um horário com alguém, tem que fazer uma coisa. Essas coisas, se eu tiver sem a medicação, eu quase nunca consigo terminar. Com a medicação, eu consigo entender que eu estou fazendo merda, vou lá e termino. Ela não me impede de fazer a merda. Mas ela te faz perceber que você está fazendo. Exatamente. Entendi. Entendeu? Então, assim, hoje eu entendo que ela é uma boa medicação, mas eu não posso ficar apegada a isso. Porque, ainda assim, eu sou esse caos. Ainda assim, a gente é esse caos. E aí, volta o negócio da gente abraçar o nosso lado sombra. Olha, eu compartilhei uma postagem no Instagram hoje sobre Van Gogh. Eu adoro Van Gogh. Eu amo Noite Estrelada. O fundo da minha parede lá da sala é Noite Estrelada, né? E a postagem falava porque ele pintou Noite Estrelada dentro do hospício. E a gente tem o hábito de pensar no Van Gogh como o cara louco, né? Tipo, a criatividade e a genialidade dele enquanto pintor, enquanto artista veio da loucura. Mas essa postagem fazia uma reflexão quanto a isso, porque assim, quando ele pintou Noite Estrelada, não é que ele estava no auge da loucura dele. Ele estava exatamente no ponto em que ele pediu ajuda, em que ele foi atrás da ajuda. Então, é abraçar o seu lado sombra para compreender e transformar isso em coisa boa para você mesmo, né?
Eu achei essa reflexão muito legal, assim, porque ele estava dentro de um hospício e foi por estar lá, vendo toda a parte ruim, toda a melancolia, que ele conseguiu ver que, na verdade, tinha muita coisa bonita no mundo. Tinha uma noite estrelada para ele pintar, um céu maravilhoso para ele pintar. Então eu achei essa reflexão me pegou muito, sabe? Exatamente porque eu tenho pensado muito sobre isso, né? Se a medicação não vai me tirar quem eu sou. E aí eu fiquei pensando, cara, não é isso, né? Não é, tipo, ok, eu sou esse caos, eu sou esse transtorno, eu sou essa tristeza, eu sou essa melancolia, mas eu vou pegar esse lado sombra, vou acolher, vou abraçar e vou transformar ele numa coisa bonita, vou fazer ele ser bonito, né? Eu fiquei eu tô até agora assim meio tipo, caraca, que pedrada, que coisa linda. E é isso. E qual é o limite entre a loucura e a arte? Qual é o limite da criação, da sanidade? Fernando Pessoa, Amo muito. com seus vários eus, é esse lugar. Inclusive, amiga, eu tava pensando num poema de Fernando Pessoa que eu amo, eu sou apaixonada nesse poema, é com o pseudônimo dele de Alberto Caeiro. Uhum. Que hoje eu tava pensando nesse poema porque Como é que é o nome? É heteromônio? Não. Ih, amiga. Eu não sei falar, mas... Sei também não. Tá. Eu tava pensando nesse poema hoje, quando eu tava ouvindo o nosso segundo episódio do podcast, que foi postado hoje, na parte que a gente fala sobre romantizar a nossa vida, qual o olhar que a gente dá pra nossa vida. Aí eu tava lembrando desse poema que eu amo, do Fernando Pessoa, que ele fala, meu olhar é nítido como um girassol. Nesse poema tem um trecho que ele fala, eu consigo olhar, não é exatamente com essas palavras, tá, gente, que eu não decorei o poema, mas ele diz assim, mais ou menos, que ele consegue olhar para as coisas com o espanto de uma criança que acabou de nascer e percebeu que realmente nasceu. E isso é muito... Ai, eu amo. Que louco deve ser você nascer, né? Você olhar você assim, se dá conta, caraca, eu nasci, olha esse mundo. pergunta aleatória, mas o que será que deve acontecer no meio do nada? Tipo assim, do nada não, mas antes da criança vir ao mundo, como é que será que é a consciência? E antes de sequer começar a habitar o corpo que ela tá nascendo ali. Eu acho isso muito doido. Não peguei, amiga. Não, passei o raciocínio. Ó, pensa o seguinte, você tá gerando uma vida. Sim. Onde entra a consciência? Em que momento? Em que momento? E antes disso, o que acontecia antes a gente estar nessa vida? Tipo, da onde que vem? Eu sei, vai ser muito aleatório, tá? Não tem nada a ver, mas da onde que vem? Porque, beleza, eu acredito numa coisa, você acredita em outra, alguém vai acreditar em outra. A gente não tá falando aqui de crenças, de vida pós-morte, Você tá perguntando numa questão científica da coisa? Mas é que não tem resposta, entende? Eu ia falar isso, eu acho que cientificamente falando é simplesmente o nada mesmo. Tipo, não era nada, não tinha nada, não existia. Eu acho. Mas como que é construído? Mesmo que não seja cientificamente, entende? Tipo assim, o que eu sei que pensamentos intrusivos estão ganhando vida aqui, tá? Mas como que é feito? Olha que maravilhoso é isso, pensar que um dia talvez você nunca tenha tido a mente assim hoje. Com certeza foi o momento de mais paz na minha vida. Quando eu não tinha a mente que eu tenho hoje. Mas será que... Porque dizem que criança até uns 7 anos tem uma consciência apurada, né? Tanto que vê espírito, parará, essas coisas todas. Como será que a gente via o mundo? O que será que a gente sabia? Eu não sei você, mas eu tinha uma impressão que eu sabia de muita coisa. Tipo, era como se eu soubesse coisas que outras pessoas não sabiam. E eu não sabia explicar o porquê eu sabia. Isso acontece comigo até hoje. Entende? Tem coisas que eu simplesmente sei. Não me pergunta como eu sei, eu só sei. É muito louco. Como que a gente sabe dessas coisas? E como que acontece? Imagina, você chega no mundo e você... Amiga, mas eu acho... Que loucura. Olha a gente voltando pro transtorno de novo. Porque eu acho que isso aí é uma parada da superdotação. Essa coisa tem coisa que eu simplesmente sei, não me pergunta como. É uma parada do cérebro superdotado. Tipo, a gente aprende... ó, eu já me dando diagnóstico. Meu diagnóstico não está fechado ainda, estou em investigação. Pode ser que eu seja alta habilidade. Mas é porque essa característica que a Marie falou aqui, eu compartilho com ela.
a gente aprende de uma maneira determinados assuntos, não todos os assuntos do mundo. Sim. Tanto que não me pergunta quanto é 2 mais 2, que eu não sei. Mas determinados assuntos com os quais o nosso cérebro tem uma facilidade, a gente aprende tão facilmente que às vezes a gente aprende sem nem estar prestando atenção naquilo. Então, tipo, às vezes, sei lá, uma coisa que uma pessoa estava falando com outra na rua, que conscientemente a gente não estava ouvindo, mas a gente aprendeu aquilo que aquela pessoa estava falando, por exemplo. Sabe? Isso, e aí, de repente, um dia alguém pergunta e a gente sabe a resposta e não sabe dizer como que sabe, só sabe. E coisas que você quer muito aprender, talvez você não consiga. Tipo, eu tenho uma correção com horas de relógio, né, tradicional. Eu não consigo. Meu pai tentou muito. Gente, tentei, juro, quase fiz um curso. E eu trabalhei numa Relojoaria. A dislexia pega, gente. Relojoaria. Tá, obrigada, não vou repetir. Eu trabalhei nesse lugar. Esse lugar que trabalha com relógio. Esse negócio aí que mexe com hora. Gente, eu tenho dislexia e trabalho com livro, mas esses dias eu tava ouvindo um rapaz falar sobre Tailândia. E ele tava falando sobre Tailândia, como que era incrível e tal, coisa de viagem. Eu fiquei, gente, que fascinante. Eu tava louca me metendo na conversa dos dois, perguntando assim, me conta mais! E é isso, são coisas... E aí, um belo dia, alguém vai te fazer uma pergunta sobre a Tailândia e você vai saber responder. E a pessoa vai falar, mas como que você sabe isso? Você nunca foi na Tailândia. Aí ela vai falar, não sei como é que eu sei não, só sei. Não sei como foi, só sei que foi assim, como é que é? Só sei que foi assim. Só que a grande questão é, aí pulando o assunto, mas eu acho muito mais interessante pessoas que têm coisas interessantes pra falar. Sim. Eu posso não concordar, mas eu gosto de saber as teses. Qual é a sua tese? Entende? A sua tese de vida, sua tese de marca, sua tese de mundo. Quando eu tô num lugar e eu começo a ouvir muita conversa fútil, eu sei, gente, eu não tô falando que tudo que eu falo é 100%, não, eu falo muita besteira também. E seria chato se não falasse besteira. Amiga, eu acho que não é nem uma questão de fútil, eu acho que é uma questão de raso. Porque até no que é fútil, a gente vai profundamente naquilo, sabe? Então não é uma questão de fútil ou não. Futilidade todo mundo tem, faz parte da vida, a gente Talvez precisa. Talvez estejamos achando fúteis aqui. A gente precisa de futilidade pra viver. Mas até na futilidade a gente vai ser profunda naquela futilidade. A gente vai mergulhar fundo naquela futilidade. A gente vai esgotar ela, a gente vai pensar sobre ela, a gente vai criar teorias sobre ela. Então, acho que o problema não é a futilidade, é ser raso. É ser superficial. E eu não consigo. Por exemplo, a gente já teve alguma conversa que fosse muito, tipo, simples. Oi, como é que foi o dia? Dificilmente, né? Eu nem sei ter esse tipo de conversa, eu não tenho essa habilidade social. Exato. A gente não tem. Eu acho que não teve nenhum momento na vida, assim, que... E quando a gente não tem um assunto mais profundo, a gente só, tipo, oi, amiga, tudo bem? Então. E é isso. Tá bem? Tá bem? Então tá. Eu não consigo ter. Na verdade, isso acontece mais só quando a gente tá sem tempo. Porque se parar eu e Marie uma na frente da outra, meu filho, o assunto só vai, ó. Mas o que acontece? Eu tenho amigas que eu amo de paixão. Mas a gente não engata num assunto muito porque elas não vêm na minha viagem da profundidade, entende? Então eu tô sempre ali pra elas, vou ajudar no que precisar e eu amo de muito. Mas eu não consigo, porque eu não consigo ter uma conversa muito tênue. Essa coisa de começo, meio e fim, tipo, a gente tá falando aqui que nossos vídeos têm que ter começo, meio e fim. Mas a gente consegue ter começo, meio e fim? Sabe? O que é o começo, meio e fim? Pra mim, começo, meio e fim é, tipo, nascimento, vida, carreira, assim, no meio ali, e morte. Tipo, livro, que tem começo, meio e fim. Aliás, nas minhas aulas de criação literária, é muito doido, porque eu falo muito sobre isso, assim, que qual é o momento certo de você escrever o livro? Você começa quando a vida começa daquela personagem? Ou você começa a partir de um trauma? Ou você começa a partir de um recorte? Ou você começa na infância e avança os anos? Tudo isso são estilos literários que você vai usar ou não, recursos literários. E eu acho fascinante pensar sobre isso. Porque é a mesma coisa na vida. É a mesma coisa no nosso despertar. Nosso despertar de consciência, por exemplo. Hoje, por que você escolheu começar teu livro do jeito que você começou? Olha, na verdade não é nem o porquê ele começa, o jeito como ele começa, não foi eu que escolhi.
Porque o que acontece? Como a gente falou que o livro é um fragmento nosso, eu sou uma pessoa que eu tenho uma nostalgia dentro de mim, eu tenho uma paixão pelo passado que eu não vivi muito grande desde sempre, assim, desde criança, desde muito pequena. Então eu sou uma pessoa apaixonada por viagem no tempo, por histórias que ficam naquele fluxo de vai e vem, vai no passado, volta pro presente, vai no passado, volta pro presente. Então era impossível que o meu livro não fosse por esse caminho, não explorasse essa possibilidade que infelizmente não é real, de viagem no tempo e desse tempo Quem não sabe? linear. Quem sabe, né? E desse tempo não linear, sabe? Do vai pro passado e volta pro presente. Então, assim, a partir do momento que eu tive uma perda muito grande na minha vida pessoal, que me fez questionar muitas coisas na minha vida, muitas decisões, muitas escolhas, muitas coisas, a partir desse momento que eu decidi escrever o livro, eu falei assim, isso aqui não vai ser um tempo linear. Então isso aqui, tanto que o primeiro capítulo que eu escrevi não é o primeiro capítulo do livro. O primeiro capítulo que eu escrevi, eu acho que é o é o segundo. O primeiro capítulo que eu escrevi é o segundo capítulo do livro. Eu amo esse quebra-cabeça. Mas também, amiga, foi a única parte que foi assim. Sim. A primeira parte do livro, né, foi a única parte que foi assim, que não foi escrita na ordem. Da segunda parte pra frente, eu fui indo. Mas, assim, então, o momento em que a minha história começa, eu diria que foi o momento em que a minha história quis começar. A partir disso, a partir desse fragmento de que eu sou. Porque você conseguiu ouvir a sua intuição. Sim. Você conseguiu dar vazão a isso. Sim. Muita gente não tem isso. Muita gente fica nessa dúvida por onde eu começo. Algumas pessoas travam esse momento. Porque a gente aprendeu a ouvir a história, ouvir o trauma, ouvir quem nós somos, o que a gente quer contar. E aí, gente, tô falando de ficção, tô falando de não ficção, não importa. Qual é o momento, por exemplo, fazendo uma analogia aqui, a gente tem um monte de carta. Digamos que cada carta dessas é um ano, um mês da vida de uma personagem, de alguém. Você. Como que o autor escolhe qual carta puxar, que momento puxar para começar? O fato. Então aqui, sei lá, eu vou ter uma memória de um cheiro, vou começar o livro a partir de um cheiro muito forte, sei lá, o cheiro de uma feijoada, que acontece todo dia 23 de abril por causa de festa de São Jorge, por exemplo. E aí aquele cheiro de feijoada que a pessoa tá sentindo, acorda, sentindo aquele cheiro, e aí vai até a cozinha, encontra a mãe fazendo aquela feijoada, e ali começa a história da nossa protagonista, por exemplo. Entende? A protagonista é acordada pelo barulho dos fogos. Quando ela acorda com o barulho dos fogos, aí ela sente o cheiro da feijoada. E essa visão do autor. Sim. É esse olhar. Agora, às vezes, é muito difícil você saber qual é o momento certo de começar. Meu Deus! Olha positivo! Toda reganhada. Dado. Gostoso. Ele é muito dado, cara. É isso. É muito doido a gente pensar em tudo isso. Os porquês da vida. E aí, sobre exaustão, para terminar, esse é o motivo da nossa exaustão. Né? Cada uma tem a sua exaustão, mas eu acho que ela tem uma coisa em comum. Apesar da gente ser oposta, a gente é similar na questão de o nosso pensamento não parar. Só que o teu pensamento vai para algumas áreas, o meu vai para outras, e assim vai se cruzando. E o cansaço vem do mesmo lugar também, que é esse lugar da perfeição. E do não se encaixar. Sim. Que a gente fica buscando uma perfeição, acreditando que a gente, quando alcançar aquela perfeição, a gente vai se encaixar. E aí, vou deixar um tema para um próximo podcast, que agora já tá tarde pra gente seguir. Mas, por que é tão difícil se encaixar? E aí eu tô falando de um lugar onde, até os personagens, tá? É muito difícil, às vezes, você conseguir fazer com que as coisas se encaixem. Sem rabo! Gostoso! É muito difícil fazer as coisas se encaixarem, é muito difícil a gente se encaixar. É muito difícil conseguir achar o lugar certo. E quando você tem
um cérebro que ele funciona de uma maneira um pouquinho diferente, e eu não tô falando só para neurodivergente, para artista no geral, não só artista, mas para quem exerce esse pensamento crítico, criativo. O que é encaixar? O que é ser pertencente? Você está onde você se encaixa? Você falou que se você não tivesse feito concurso, você teria, sei lá, ido para outros lugares. Será que eu me sentiria encaixada? Será que você lugar? se sente encaixada aqui? Será que eu me sinto encaixada aqui? E eu, ao contrário, eu fui nômade, eu tive a oportunidade de viajar muito. Não tudo que eu queria, e coisa que é engraçada, quanto mais você conhece lugares, menos preconceito você tem. Mas é muito doido isso. O que é encaixar? Será que algum dia eu vou me encaixar? Será que alguém se encaixa? Será que alguém sente assim, não, eu tô perfeitamente de acordo com isso aqui tudo? Você se sente assim? De verdade? Eu fico imaginando que, sei lá, uma pessoa que... Ai, gente, desculpa, mas se alguém se sente 100% encaixado, eu acho que essa pessoa... Porque tem tanta coisa errada nesse mundo pra pessoa se sentir 100% encaixada. Amiga, mas eu acho que tem como se sentir pelo menos, sei lá... pertencente. Confortável. Eu imagino uma pessoa... Não sei se eu tô sendo muito romântica. Por favor, comentem aí embaixo se você se sente encaixada ou não. Porque, assim, eu fico pensando pessoa que... No meu caso, eu acho que eu me sentiria encaixada se eu tivesse num lugar... Ó, visão romântica, tá? Eu vou compartilhar com vocês. Um lugar tranquilo, com mar perto, com cachoeira perto, com natureza perto, mas não longe do centro urbano. Tipo, uma cidade praiana com centro movimentado, que não é só turista, tem moradores também, mas que ao mesmo tempo tem o sossego, tem uma rede, mas eu posso pegar o meu Jeep amarelo, porque eu vou ter um Jeep amarelo. Eu sou incluso Jeep amarelo desde que era criança. Eu vou ter um Puma vermelho. Boa, é isso. Conversível. Vou ter meu Jeep amarelo, eu vou estar casada com um cara muito gente boa, muito legal, meio tipo ursão, assim. Enfim, são coisas as preferências das pessoas. Dane-se. Vou ser mãe, mas eu sou uma mãe legal, mas ao mesmo tempo ali que corre atrás e tudo mais. Você, sei lá, a tia mística, né? Você dos meus afilhados. E ao mesmo tempo eu tenho a minha carreira no digital, eu tenho as minhas coisas, eu tenho uma comunidade, tenho amigos que a gente pode jantar na sexta de noite, tomar vinho. Pra mim, isso eu me sentiria pertencente, mesmo com problemas no mundo, que eu vou tentar ajudar da forma que eu puder, mas eu sei que eu não vou solucionar tudo, mas eu vou conseguir pelo menos, sei lá, ter as minhas bandeiras, eu me sentiria encaixada. Mas isso, na minha visão, romantizada. Será que eu vou me sentir encaixada mesmo? Quantas pessoas a gente olha a vida perfeita e tal, e você pensa, nossa, que vida perfeita. Será que ela acha que ela tem vida perfeita? Enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando, e será que a gente precisa esperar essa vida perfeita pra gente se sentir feliz, se sentir confortável? Tipo, esse é o grande questionamento que eu tenho me feito, assim, com a minha depressão, porque eu tenho muitas coisas boas na minha vida, isso é um fato. Inegável, eu nunca neguei isso. E ainda assim, eu sofro com a depressão, eu penso em morrer. Então, tipo, o que eu tô esperando pra ser feliz, sabe? Tipo, será que eu preciso que minha vida seja perfeita pra eu ser feliz? Eu tenho total consciência que não. Eu tenho total consciência que eu não preciso que minha vida seja perfeita pra eu ser feliz. No meu caso, é muito por aí. Eu sei que tem gente que acha que a minha vida essa coisa, por exemplo, ter coragem de gravar vídeo, coisa assim, falam direto pra mim. Só que ao mesmo tempo, eu não tenho, por exemplo, coisa pequena, tá? Que talvez seja irrisório. E não é pra ser triste, mas é uma coisa que me faz mal. Por exemplo, adoraria domingo de meio-dia ter um lugar pra comer um churrasco, sabe? Tipo, alguma coisa assim, tipo, ter uma família por perto, mas, sabe? Essas coisas. Coisas pequenas que pode ser que as pessoas tenham. E eu não tenho. Será que eu me sentiria encaixada se eu tivesse? Às vezes eu penso muito sobre isso. Eu me sinto muito solitária. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu consegui ter coisas que muita gente quer ter. É esse lugar que a gente nunca vai estar satisfeito. Que não é triste, é só E aí eu já levei muito esporro da espiritualidade, principalmente,
que eu tenho muita pressa para construir as coisas, só que quem tem que construir sou eu. Eu não posso ter muleta. E aí eu fui entendendo que algumas coisas foram tiradas do meu caminho, porque talvez eu fosse usar de esporte, porque é bom ter um ombrinho. Usar de esporte é ótimo. Não, usar de suporte. Usar de esporte. Usar de suporte. Porque é bom ter um ombro. Cara, deve ser muito bom ter um ombro. Eu tenho ombro dos meus amigos, né? Mas, assim, tem da minha mãe, ligar pra ela, minha avó, mas eu não sei explicar. É algo como se eu sentisse que tem um vazio. E fica o questionamento. Isso era sobre escrita. Mas aí a gente volta a dizer que não existe livro e escritor só sobre técnica. Ser escritor criar obras, criar manuscritos. Amiga, o que tinha nesse vinho? Não é minha dislexia mesmo. Manuscritos, criar roteiros. É muito mais do que só técnica de escrita criativa, criação literária. Isso se aprende, mas analisar criticamente, com sensibilidade à vida, que é o papel fundamental do artista, do escritor. Engraçado, sabe? Porque na minha cabeça, esse papel fundamental devia ser de todo ser humano. Todo ser humano devia fazer e ter essas reflexões, sabe? Eu não sei, talvez eu seja artista demais, porque eu não consigo entender como é que se leva uma vida sem ter esse tipo de pensamento e essas reflexões existenciais. Não seria mais fácil? Angústias. Não seria mais fácil? Ai, com certeza seria mais fácil. Eu vejo a vida das pessoas, e aí que a gente olha no lugar que eu vejo a vida das pessoas falando coisas assim, do dia a dia, normais, parará, e eu fico, nossa, muito legal esse tipo de coisa, mas eu não consigo ter assuntos assim. E é chato! É chato porque às vezes a pessoa só quer uma pessoa leve do lado. E aí eu sempre vou tentar a profundidade. Quem que aguenta sempre a profundidade? Nem eu aguento. Não sei, talvez a gente seja. Fica questionamento. Será que nós somos chatos? Esse foi o 5º episódio de Taças em Manuscritos por Tami Maria e Marie Sterry. Até o próximo.